Todo mundo conhece a história, o menino pastor que derruba o gigante com uma pedra e uma funda. Mas e se eu te disser que essa história não é sobre um improvável azarão vencendo um favorito? E se o gigante não fosse tão invencível assim? E por que Davi escolheu 5 pedras se só usou uma? A resposta pode mudar completamente a maneira como você vê esse confronto. Prepare-se para descobrir os segredos de Davi e Golias. Estamos por volta de 1000 anos antes de Cristo. Os filisteus, inimigos mortais de Israel, estão acampados no monte de um lado do vale de Elá. Os israelitas, no monte do outro lado. 40 dias de impasse. O Vale de Elá era uma região estratégica, rica em cereais, e controlá-lo significava dominar a região. Todos os dias, um gigante chamado Golias descia ao vale e desafiava Israel: escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos, se eu o vencer, vocês serão nossos servos. Golias era um guerreiro filisteu da cidade de Gate, uma das 5 principais cidades filisteias. E ele pertencia a uma linhagem de gigantes, os Refães, descendentes dos Nefilins. Agora, vamos aos números, porque eles são assustadores. A Bíblia diz que Golias tinha 6 covados e 1 palmo de altura. Usando a medida padrão, isso daria cerca de 2,90 metros. Quase 3 metros de altura. Sua armadura de escamas pesava 5.000 ciclos de bronze, cerca de 57 quilos. A ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, aproximadamente 7 quilos. Só a ponta. A haste devia ser enorme. Ele usava caneleiras de bronze e um capacete de bronze. Um escudeiro ia à frente dele, carregando um escudo enorme. Era uma máquina de guerra ambulante. Para comparação, Saul, o rei de Israel, era o mais alto do povo, do ombro para cima se destacava entre todos. Mas diante de Golias, até Saul seria um homem comum. Aqui está uma das curiosidades mais intrigantes: por que Davi pegou 5 pedras se só usou uma? A resposta está em Samuel capítulo 2 versículo 21, onde descobrimos que Golias não era o único gigante. Os filisteus tinham uma linhagem de gigantes, Isbi-Benob, Seife, e um gigante de Gate que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Davi sabia que estava enfrentando não apenas um homem, mas uma família de gigantes. Ele se preparou para o que viesse. Se depois de derrubar Golias, outros gigantes viessem, ele estaria pronto. Mas tem mais: o texto hebraico sugere que Davi colocou as pedras no alforje de pastor, que era uma bolsa de couro. Mas a palavra usada também pode significar vaso ou recipiente sagrado. Alguns estudiosos veem isso como um símbolo, e Deus estava naquelas pedras. Muita gente imagina Davi com um estilingue de criança, mas a funda era uma arma de guerra letal. Exércitos inteiros tinham tropas de fundeiros, tão importantes quanto arqueiros. Estudos mostram que um fundeiro experiente podia lançar uma pedra a mais de 160 km por hora. A pedra de Davi, do tamanho de um punho, atingiu Golias na testa com a força de um tiro de pistola. Golias estava protegido por armadura, mas sua testa estava exposta. Davi mirou no ponto fraco. Não foi sorte, foi precisão cirúrgica. Davi é uma figura de Jesus Cristo. Assim como Davi venceu o gigante que ameaçava Israel, Jesus venceu o maior gigante de todos, e a morte e o pecado. Davi usou as armas do pastor, funda e pedra. Jesus usou as armas do cordeiro, humildade e obediência até a morte. E assim como a cabeça de Golias foi cortada com sua própria espada, a morte foi derrotada pela própria morte de Cristo. Davi, o pastor, se tornou o rei. Jesus, o bom pastor, é o rei dos reis. A história de Davi e Golias nos ensina que os gigantes não caem pelo tamanho da nossa força, mas pelo tamanho da nossa fé. Davi não confiava em armaduras ou espadas. Ele confiava no nome do Senhor dos Exércitos.